Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, abre comigo as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vamos ler um texto bastante conhecido, para ninguém ter dificuldade de não entender o que Deus queira falar no teu coração. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, ainda de pé, todas as vezes que eu prego, eu nasci no lar evangélico, prego desde os 6 anos de idade, eu dobro meu joelho por uma responsabilidade minha diante de Deus. Querido Deus, ó Pai, eu quero te agradecer por esse momento para pregar a tua palavra. Tu sabes que eu não passo de um cisco jogado no oceano, sou menor do que a metade de uma purga no deserto, mas tenha misericórdia da minha alma e usa-me pela bondade do teu Espírito. Eu lhe peço nesta manhã de hoje e lhe agradeço. Amém. Podeis tomar os vossos assentos em nome do Senhor dos Exércitos. Quero magnificar o nome do Senhor Deus pela vida do pastor Cisino Bernardino, juntamente com a pastora Elba, que Deus continue abençoando, pastor Reuel, juntamente com a sua esposa, o pastor Eliel Marcel, que Deus abençoe a sua esposa, juntamente com toda a organização dos Gideões, pastor Heron, que Deus venha abençoar, pastor Gedeilson, que Deus venha abençoar de maneira especial. Amém? João capítulo de número 3, versículo de número 16, é algo muito interessante, mas antes de eu voltar aqui, deixa eu relembrar aqui a minha esposa, pastora, cantora Francesca. Se eu não fazer isso, eu acabo apanhando, e é melhor ser obediente. Vem cá, minha filha, essa é a minha esposa, a qual sou casado há 16 anos, e com ela nós pastoreamos uma igreja em Goiânia. Menina linda, dá um cheiro aqui, que Deus abençoe, minha filha. Pastora e cantora Luzia, que está aí também, firme e forte, Deus abençoe. Meu pastor presidente chegou aí, deixa eu ver. Pastor Valmir Ortega não chegou ainda. Pastor Ferreira, Léo, veio lá de Londres para estar aqui hoje para ouvir a palavra. Esse que está aqui, ó, lá de Londres, ele com o pastor Fábio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que nenhuma alma pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando nós olhamos esse texto sacro-santo desta palavra, nos alegra a nossa alma e o nosso coração. Primeiro porque a Bíblia registrou 39 livros para falar de uma nação, mas para falar da igreja, apenas 27 livros é suficiente. Por que é suficiente? Porque a igreja recebe uma essência da parte de Deus. Mas antes de interpretarmos este texto, nós temos que voltar um pouco adiante, além do que está escrito em Gênesis. Quando nós adentramos a eternidade, nós vemos Deus sentado num trono de glória. E Deus sentado no trono de glória, Ele procura então algo interessante, porque estava Ele sozinho no trono. Então Ele fala, vou fazer algo. Então Deus agora resolve criar anjos. No meio a criar anjo, ele cria anjos, depois ele cria serafim, criou milhares e milhares de anjos para ficar em sua frente, depois ele criou serafim para ficar em volta do trono, com as suas asas ali adorando, dizendo santo, santo. No meio ao serafim, ele criou também os querubins, e os querubins era para guardar o trono do Senhor, é igual esta arca que está aqui representada, e ali ele criou também vários outros seres para estar ali adorando, 24 anciãos para adorar. E eu acho interessante, porque quando nós olhamos esta arca aqui, o serafim ficava desta forma aqui, e aqui de trás já estava Deus, e eles com as suas asas cobria ali Deus que estava de trás do trono, e ali no meio desses querubins, o Senhor Deus resolve então designar alguém, um deles, para ser ungido, e esse é chamado-se de Lucifer, aquele que devolve a luz ao seu Senhor. E um desses dias, escute algo interessante, os anjos ficavam, vem aqui pastor, vem aqui fazer como é que os anjos ficavam, os querubins ficavam, vem aqui vocês dois, vou pegar uma cadeira dessa aqui, traz uma cadeira dessa aqui e fazer uma demonstração, aqui, sente aqui meu pastor, sente aqui por favor,
Aqui, por favor. Aqui é o trono de Deus. Os querubins ficam aqui, do lado, representando. Sentado está Deus aqui. Aqui eles com as asas, aqui com a mão. Aqui. As asas deles cobriam o trono de Deus. Porque os anjos não podiam abertamente ficar vendo a glória de Deus. E os querubins ficavam aqui com as asas cobrindo, dizendo: santo, 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 santo. Aí, vez em quando, eles abriam para cá e soltavam aqui a glória que recebeu de Deus para os anjos. E os anjos todos diziam: santo, 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 santo. Aí eles fechavam de novo, porque os anjos não podiam ver abertamente muito tempo a glória de Deus. Mas um desses dias, pastor, sabe o que aconteceu? Em vez aqui, um desses dias, que quando aqui estava Lúcifer, na frente de Deus, porque os querubins guardavam aqui. Abria ali, a glória vinha para ele, e Lúcifer chegava aqui e abria para os anjos, e os anjos todos diziam: santo, santo, santo. Mas um desses dias, que era o querubim, que era Lúcifer ungido, ele não abriu as asas, ele guardou aqui. Coloca as duas mãos assim. Muito obrigado, poder sentar. Ele pode sentar, muito obrigado. Ele guardou a glória que veio do trono de Deus, que era para o querubim ungido de Ezequiel 28, abrir para os anjos também, sentir a glória que vinha do trono. Ele fez isso, ele encolheu. Aí ele não abriu. Quando não abriu, até essa parte de anjos ficaram ali esperando ele abrir, porque o outro querubim do outro lado abriram. Deus ficou aberto, mas o Lúcifer não abriu as asas. Aí ele olha para a terça parte dos anjos e diz: vocês querem saber o que tem aqui? Vocês querem saber o que eu recebi aqui? Venha comigo que eu vou mostrar. Escute, santo. E os anjos ficaram tão impactados, querendo saber, que diz a Bíblia que Deus expulsou Lúcifer de lá, porque ele sabia o que estava na alma dele, sabia o que estava no coração, sabia o que estava no sentimento. Ah, pastor, mas anjo não tem alma. Não precisa ter alma para saber o sentimento de um anjo. Ah, pastor, mas anjo não tem coração. Não precisa ter coração para quem o criou entender. Escute, aí nisso aí é tirado a essência da adoração. Aí Deus resolve então a procura de alguém para adorar. Deus resolve então agora fazer um projeto diferente. Ele desce lá do céu de glória, vem até a terra. Quando chega na terra, ele resolve fazer algo especial. Ele vai lá na terra, olha para o reino dos animais, ele vai criando tudo, cria o céu, cria a água, cria tudo, e vai se formando. Aí de repente ele fala: agora eu vou criar alguém para ocupar o lugar que um dia foi desocupado. E ali Deus cria o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Você sabe por quê? Que o diabo tem raiva de você, porque toda hora que ele olha no espelho, ele não pode olhar, mas toda hora que ele pudesse olhar, ele olha e fala: eu queria a imagem dele, ele não deu. Eu queria a semelhança deles, ele não deu. Mas esse aí tem. E outra coisa linda, sabe por que ele tem raiva ainda? Porque você cai uma vez, cai duas, cai 10, e todas as vezes que você vai lá e diz: Senhor, eu te amo, o Senhor fala: tem festa aqui no céu, porque uma alma está na minha presença. O diabo não pode ser perdoado. Outra coisa que nós temos que ele não tem: eu, como pastor, tenho 2 filhos que estão lá me assistindo agora, Samuel e Ismael. O diabo não pode produzir. Para ele produzir, ele vai ter que usar o corpo seu, o corpo de algum de nós. O meu ele não vai usar, só se for o seu. O meu eu não deixo ele usar, porque o meu é santo, santo para ele. Escute, querido. E Deus criou então o homem, formou o homem. Mas uma coisa linda que eu acho: Adão e Eva é formado, mas eles mancharam o projeto de Deus. Quando Adão e Eva mancham o projeto de Deus, parece que eu vejo o diabo dando gargalhada. Cadê Deus? Esses aí que vai me substituir, foi comprado por um fruto, não aguentaram, comeram do que não podia alimentar. Aí Deus então resolve trabalhar com uma família, levanta a família de Noé. Deus resolve trabalhar com 8 pessoas. A família de Noé constrói a arca. Quando termina de construir a arca, Deus manda chuva. Quando a chuva cai, eles é livre, porque Deus tinha uma
uma aliança com Noé, mas os descendentes de Noé foram atribulados como Nimrod, que casou com a própria mãe. E agora o terceiro projeto de Deus está manchado. Agora vem Deus agora trabalhar novamente no peleja para procurar alguém para ocupar o lugar que um dia estava lá por Lucifer e agora estava vazio e precisava de adorador para ocupar esse lugar. Aí Deus vai lá na terra de Uz e busca um homem chamado Abrão, filho de Terá, irmão de Naom e de Arã. Escute o que aconteceu, não é Arã, irmão, é Arã, que é o irmão dele. Escute o que aconteceu. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, agora tu vais se chamar Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E Abraão, parece que eu vejo ele olhando. Cadê Deus? O filho. Deus diz: está no teu ventre, está guardado aí dentro. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Não era para vir Jacó, Jacó aparece, era para ser Esaú, mas Jacó, aquele crente doido, irmão, se dar uma oportunidade para ele, ele glorifica, ele adora. Se não dá, ele adora também. Jacó era o último da fila, Jacó não era o primeiro. Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar. Quando Deus te dar uma oportunidade, agarra essa oportunidade, porque essa oportunidade é única. Jacó não era o escolhido para ser, mas ele agarrou a oportunidade para adorar o Senhor. Jacó, aquele tipo de crente que não desiste. Tem crente que veio aqui hoje comendo farofa dentro de ônibus e caravana, mas chegou aqui para adorar. Estão aqui para dizer: eu não desisto, eu não largo. Estamos aqui para adorar o Senhor dos exércitos. Já para copotu que mega fo, alabatou que mega napias. Escute, santo. De Jacó vem os 12 patriarcas. O 11º filho, chamado José, Deus lhe faz algo interessante. Eu acho lindo essa parte. Por quê, pastor? Porque lá de José, Deus começa a fazer algo lindo. José tem um sonho, e quando José tem um sonho, ele zomba de José, porque José vê todos os freixos caindo e só o dele em pé. José tem outro sonho, a lua e as estrelas curvavam, e ele ficava ali. Aí o pai diz: quer dizer que eu como sol, a tua mãe como lua, teus irmãos como estrela vai curvar? José não disse nada que eles iam curvar. Mas escuta, a fome chega em Israel, mas antes da fome chegar em Israel, eles pegam José, os irmãos de José por inveja, lança José numa cisterna. Muitos vão tentar te lançar numa cisterna, e vão dizer: é lá o lugar dele, de lá ele não vai sair, é aqui que ele vai ter que ficar. José lançado na cisterna, de repente eles tiram ele da cisterna e colocam ele agora para ser vendido. Vende José. José agora tem o seu primeiro momento especial. O primeiro momento especial foi quando ele estava no meio do conforto familiar. Deus não o levantou. Quando ele estava na casa de Potifar, no conforto de Potifar, Deus não levantou. Mas agora escute, pastor, aonde que Deus levantou? Foi aonde ele foi ali agora, criminado pelo crime que ele não cometeu. Pega José agora e leva ele agora para a prisão, e ali na prisão ele é condenado como estuprador. Imagina hoje no Brasil isso, irmãos. E lá embaixo na prisão, uma das coisas que eu admiro, porque aquela prisão era subterrânea, ela ficava debaixo do trono de Faraó. Faraó estava aqui sentado e José estava aqui embaixo. Segundo a arqueologia, Faraó estava aqui em cima com seu cajado fazendo a reunião, e José lá embaixo. Quem tem sonho, querido, pode estar embaixo, mas Deus chama para levantar para cima. Um dia Faraó tem um sonho, e ao ter esse sonho não achou ninguém que pudesse interpretar. Aí alguém lá dentro, o copeiro, olha e diz: olha, meu rei, eu conheci alguém na prisão, se o Senhor quiser, eu posso chamar ele, e ele interpretará o teu sonho. Faraó olhou e disse: então chama. Agora, querido, coisa que eu acho lindo, José está lá na prisão, todo barbudo, cabeludo, e Deus chama ele. Quando ele estava na casa do pai, todo conforto, não foi o melhor momento dele. Quando ele estava na casa de Potifar, não foi o melhor momento dele. Nem todas as vezes que nós pensar que é tudo, vai ser o nosso momento. Em 2005, quando eu estive aqui no
Leões, pastor Luiz Antônio, que já partiu para a glória, naquele momento, antes dele pregar, foi tirada aqui uma oferta. Eu levantei, tinha R$1.050, peguei os 1.000, o coração abriu para dar os 50, mas Deus disse, vai lá e dá os 1.000. Aí eu fui, mas minha mulher embora para casa, para Goiânia, comendo marmiteque, e as pessoas pagando. Ei, irmão, foi uma luta, mas hoje eu estou aqui, para quê, pastor? Para dizer que Deus não esquece de uma promessa, Ele não esquece de uma promessa. E ela vai reblocou Manábias. Pastor Eliel, a promessa Deus nos dá, agora o tempo Ele guarda. Agora tem gente que quer pegar o tempo e ver a promessa. A promessa Ele nos dá, Ele coloca dentro de nós a promessa. Todos nós temos a promessa, só que o tempo, meus pastores, Ele guardou. O tempo Ele guardou. Sabe por que tem pessoas dentro da igreja que falam, por que aquele irmão prega? Eu não, eu faço tudo aqui na igreja, era eu que devia estar lá. Deus está dizendo, você tem a promessa, mas o tempo não chegou ainda. Continua lavando a igreja, continua limpando os bancos, continua adorando. A promessa você tem, mas o tempo, se José, irmãos, se José não tivesse acontecido aquilo, ele não estaria lá. A promessa Deus já te deu, mas o tempo Ele guardou para ele. Escute, agora chamado José, eu quero dizer para você, que quando você estiver na pior situação da tua vida, é lá que Deus vai entrar para te levantar, é lá que Deus vai entrar para te levantar, é lá que Deus vai agir. Essa viagem para cá, irmãos, foi a viagem mais difícil para mim fazer. Olha que eu venho para cá desde 2005, mas essa foi a mais difícil, porque nem dinheiro eu tinha para vir. Mas quando um dia, escute, irmãos, quando foi dia 31, irmãos, o meu filho, chegou 2 pessoas em casa e disse, vocês vão para o Gideão? E meu filho disse, a minha esposa disse, vamos. Aí a irmã disse, o pastor vai pregar? A minha esposa disse, não. O meu filho Ismael, pequenininho, disse, vai sim pregar, porque o Senhor é Deus. Aí a mulher olhou e disse assim para mim, minha filha, sabe o que a mulher disse? Como ele vai pregar, se o nome dele não está na lista? Quando foi dia 1º, olha lá na lista oficial, se não tem Ivo Rodrigues lá, dia 1º, o meu filho disse, ele vai pregar sim, porque o nome dele vai aparecer lá. E disseram, pastor Alessandro, como? Se a lista já está solta. Meu filho pequenininho olhou e disse, não tem problema, ele vai estar lá, porque é uma promessa de Deus. Sai para lá, capeta. Eu sou adorador. Tem mais adorador aqui, irmãos? Tem mais algum aqui adorador? Aleluia. Por que Deus chamou o mundo de tal maneira? Por que Deus chamou? Chama José. José entra na presença de Faraó. Quando José chega na presença de Faraó, José olha para ele e diz, tu pode interpretar o sonho? José olhou e disse, eu não. José é diferente dos profetas de hoje. O profeta de hoje quer uma oportunidade diante de um governo, de um rei, para ele aparecer o que ele disse ser. José foi o contrário. José disse, eu não. Mas o meu Deus, Ele pode interpretar. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Então fala, não, hoje não, só amanhã, me dá um tempo. Deram o tempo que José pediu. No outro dia estava lá José, e interpreta o sonho. Diz José, querido, ele livra 2 nações, uma nação com quase 2 milhões de pessoas, que era o Egito, e uma nação chamada Israel, que eram os hebreus, com 75 pessoas. A fome chegou, José agora é governador. José morreu, mudaram os governos. Aí Deus levanta Moisés como libertador. O povo sai do cativeiro, Deus levanta Moisés, Deus faz obra para o povo, dá os 10 mandamentos, dá a lei para eles, tem a celebração da Páscoa. Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué morreu, Deus levantou 15 juízes. Os 15 juízes passaram o tempo deles, Deus levantou reis. Eles pediram e Deus foi levantando. As tribos se dividem. Quando se divide, ficou
11 tribos do sul para um lado e uma tribo de Judá para cá. E Deus dá 20 reis para a tribo de Judá, dá 19 reis para a tribo do sul, mas o povo continua desobediente, irmãos. E eles chegaram a ficar tão desobedientes que Deus falou para eles: vou levantar profeta. Aí Deus levanta profeta para eles, levantou Micaías, levantou também para eles Elias, levantou Natã, levantou Eliseu, levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou para eles, irmão, Ezequiel, Daniel, Oséias, levantou Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofania, levantou profeta um atrás do outro para eles. Chegou no último profeta, Malaquia. O povo estava completamente rebelde, e a rebeldia deles foi tão grande que eles esqueceram de Deus, queria colocar Deus no tribunal. Aí parece que eu vejo o diabo dando gargalhada, dizendo: cadê Deus? Cadê aquele que vai ocupar o meu lugar? Cadê aquele que vai devolver a glória? Cadê, Senhor? Aí Deus silenciou. Quando Deus silenciou, irmãos, passou 10 anos, Malaquias encerrou o Velho Testamento. 10 anos Deus não disse uma palavra. 20 anos Deus não disse uma palavra. 50 anos depois Deus não disse uma palavra. 100 anos depois Deus não disse uma palavra. Gerações e gerações nasceram e morreram e Deus não disse uma palavra. 200 anos depois Deus não disse uma palavra. Parece que eu vejo o diabo olhando, dizendo assim: cadê teu Deus? Só quem passou pelo silêncio entende Deus, irmãos. Uma vez eu queria que Deus usasse alguém para falar comigo, e foi um pregador que era igual Fujioka, revelava mais de 50 pessoas dentro de um culto igual a esse. Eu falei: é hoje que Deus vai falar comigo. Sentei aqui na frente e não falou. Saí do púlpito, fui lá para o meio da igreja, porque eu disse: Deus vai falar comigo agora. Aí ele começou a falar com o irmão de lá, com o irmão de cá, e não falava comigo. E eu fiquei preocupado. Deus não esqueceu de mim. E de repente ele apontou para mim e disse: Ivo, assim diz o Senhor. Ele olhou para mim e disse: Ivo, assim diz o Senhor. Eu pensei que ele ia entregar toda a revelação. Ele olhou para mim e disse: teu nome é Ivo, e eis que assim diz o Senhor. Eu falei: meu Deus, pensei que ia falar tudo. Mas é no silêncio que Deus fala, irmãos. Estou finalizando agora. É no silêncio que Deus fala. Passou 200 anos, 300 anos, 400 anos, e o diabo lá gritando: cadê, por vir? Cadê o Deus de vocês? Aonde eles estão? Cadê ele, por vir? Aonde ele está? 410 anos, 420 anos, e parece que eu vejo os anjos chegar perto de Deus e dizer: Deus, só não quer que eu desça lá, Senhor? Aleluias. E o Senhor disse: não quero ninguém lá. 429 anos. Quando eu estava chegando 430 anos, o Senhor olha e diz: Gabriel, desce na terra. Qual lugar, Senhor? Cidadezinha de Nazaré. O que é que tem lá em Nazaré, Senhor? Uma moça virgem. O que é que vai acontecer, Senhor? Qual é a mensagem? Diga para ela, Gabriel, que dentro do ventre dela, eu estou colocando meu filho para resgatar a minha humanidade, para resgatar a glória que Lúcifer pensou ter tomado de mim. De repente Gabriel chega em Nazaré, anuncia para Maria. Maria fica assustada. Gabriel diz: não se assuste, porque o que está gerando em ti é do Espírito, é do Senhor. O que está gerando em ti. Escute, querido, quando chegou o dia de Jesus nascer, veio um milhar de anjos. Chega na cidadezinha de Belém. Quando chega na cidadezinha de Belém, é milhares e milhares de anjos cantando. E eles cantavam assim: paz na terra e alegria no céu. Nasce hoje o Filho de Deus. Nasce hoje o Filho de Deus. Parece que eu vejo o pastor Alessandro, o diabo dizendo assim: ei, quem é esse que está nascendo aí? Quem é esse que está nascendo? Aí Deus dizendo lá do céu: esse vai esbagaçar a tua cabeça. Fique em pé para nós encerrarmos. Xalabaqui, befonte, lamash.
Jesus cumpriu todos os detalhes da Bíblia. No dia que ele nasceu, foram os magos, acompanhado pela estrela para dizer que ele era do céu. Mas Lucas diz também que foi o pastor. Agora, por que Jesus nasceu na manjedoura? Porque se ele é dito por João Batista que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha que ter contato com o animal, irmãos. Ele tinha que ser colocado na manjedoura para ter o contato com os animais. Jesus cumpriu todas as brechas. Escute. Jesus vai para a cruz. E lá na cruz, antes de chegar ao Gólgota, Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz. O que é que isso quer dizer, pastor? O que é que eu disse no início, irmão? Que a humanidade lá no Éden pecou, mas lá no caminho do Gólgota, Simão está representando a humanidade. Simão está lá dizendo: eu topo a brecha que a humanidade fez no passado. Eu fecho a brecha, eu ajudo a carregar a cruz. Lá no madeiro, Jesus está pregado. Vocês sabem que os discípulos, irmãos, a primeira pessoa que aceitou Jesus, que creu realmente em Jesus, não foram os discípulos, foi o ladrão lá na cruz. Quando Jesus estava morrendo, o ladrão disse: eu creio. Abra tuas mãos, eu quero passar o microfone. Mas antes de eu passar o microfone, quando minha mãe estava grávida de mim, 3 meses, meu pai colocou a mão na barriga dela e disse assim: esse menino eu não vou conhecer ele, mas as nações vai conhecer. Quando ele acabou de dizer essas palavras, meu pai morreu. Ele morreu. Hoje eu viajei para 9 países pregando, e estou aqui pregando num congresso, o maior congresso da história. Se o pastor Cizino falasse: eu quero que tu prega na calçada da minha casa, eu estava lá pregando. Se dissesse para mim: eu quero que prega no meio da rua, eu estava lá pregando. Porque meu pai profetizou 38 anos antes, e agora está aqui 38 anos depois para cumprir. Se Deus te fez uma promessa, guarda, não precipite, não joga fora, não força a barra, não tenta passar derrubando o outro, porque vai cumprir a promessa de Deus. Adora!